Olá, amores de Elis, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí no seu coração. E vamos ver o que Deus tem para nós, para mim e para você, neste momento maravilhoso. Vamos ver o que Papai quer falar com a gente hoje, né? Vamos ver o que Ele está trazendo para o nosso coração, para o nosso dia a dia, ou até mesmo para a gente usar essa bênção para abençoar alguém, né? Para levar uma palavra de carinho, de conforto para alguém que está precisando. E hoje, meus amores, eu quero falar um pouquinho sobre a ovelha perdida, né? Porque há uma confusão muito grande, né? Entre bode e ovelha perdida. As pessoas às vezes confundem as coisas. Eu não sei se confundem porque querem, né? Se fazem de bobos mesmo, ou se confundem porque não estudam o suficiente, não se preparam, não meditam na palavra de noite e de dia, né? Como o próprio Senhor nos diz, medite na palavra de noite e de dia, coma essa palavra, né? Remoe essa palavra, para que ela vá gerando dentro da gente, na nossa alma, né? No nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, né? Uma posição de não conformidade, uma posição de justiça, uma posição de amor, uma posição de maturidade espiritual, né? E é para isso que a gente precisa estudar, sabe, minuciosamente a palavra do nosso Senhor, para entender essa trajetória, todo esse processo, esse caminhar, essa evolução, né, espiritual. Muitas vezes, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E os chamados, eles vão vir por amor a Deus, né? Às vezes diante de uma dificuldade, mas vão vir por amor, buscando sabedoria, buscando crescimento espiritual, né? Então vem com essa dedicação, né? Esse empenho, essa fome, esse desejo de crescer na presença de Deus, esse desejo de entender tudo o que está acontecendo. Porque a ovelha ela não tem noção. Quando a palavra de Deus diz lá, né, deixa as 99 e vai lá no campo buscar essa ovelha perdida, né, quando fala da busca dessa ovelha perdida, já fala ovelha perdida. Por quê? Porque essa ovelha, ela não tem noção que ela está perdida. Ela não tem noção que ela está fora do caminho, né? Ela não tem noção que ela faz parte dessa família de Deus, que Jesus é o pastor dela, né? Ela não tem noção do que ela tem que fazer, como ela tem que se preparar, né, para estar nesse caminho, para estar junto, para fazer parte desse rebanho, né, para fazer parte dessa igreja de Cristo. Amados, essa é a ovelha perdida, né? São os que ainda não sabem da promessa de Deus, né? Porque as 99 que estão ali já sabem da promessa de Deus, por isso que não sai da presença do pastor, por isso que não sai do meio do rebanho, né? A não ser que tenha um direcionamento de Deus, mas para outro processo, não para voltar para o mundo, não para se tornar, né? Bom, vamos falar disso aí para frente. Né? Então essa ovelha perdida, ela não tem consciência das promessas de Deus, por isso que ela está perdida. Né? Não tem como você se perder quando você tem consciência de algo que Deus fez para você, de algo que Deus te deu, de algo que Deus moveu para a sua vida, né? Para te levar para um caminho melhor, para te colocar numa posição de filho de Deus realmente, né? Para te colocar numa posição de herdeiro e co-herdeiro das graças, das misericórdias, das dádivas, dos dons, do amor divino. E eu vejo assim que tem pessoas que confundem, elas acham que essa ovelha perdida é o filho pródigo. Não, o filho pródigo é uma coisa, a ovelha perdida é outra. Né? Essa ovelha perdida é a que realmente ainda não entrou no caminho, é a que não conhece a promessa de Deus. Agora, a ovelha que sai do caminho, que sai debaixo da cobertura desse pastor, que sai de dentro da igreja, que sai da igreja de Cristo, eu não estou falando de templos, de pedras, de placa, mas eu estou falando da igreja de Cristo. Então, essa pessoa que sai da igreja de Cristo, ela não é mais ovelha perdida, né? Na realidade, ela é o filho pródigo. É aquele que saiu para o mundão, consciente de tudo, né, que Deus oferece, das suas promessas, ciente dessa vida ampla, cheio da graça de Deus, né, de sacrifício de cruz de Jesus Cristo, dessa cobertura do sangue, desse selo do Espírito Santo sobre a vida dele. Então ele sai e volta para o mundo. Então ele é um filho pródigo e se coloca na posição de ovelha. Não é ovelha perdida, não. Esse é o filho pródigo. E pior, para não dizer que é um bode, né? Porque tem casos aí que se torna bode, nem é filho pródigo, né? Já é outra linha. Entra como ovelha, é recolhido como ovelha perdida, sai, né? Se transforma em filho pródigo e muitas vezes se transforma em bode. Olha só, são 3 linhas, né? Então
esse processo de deixar as 99 e sair, né, para ir buscar essa ovelha perdida, né, essa ovelha que não teve essa experiência de Deus, não significa que esse pastor, não significa que esse pastor tem que abandonar ali, deixar as 99 ovelhas ali no pasto, né, ali na igreja e tal, e correr atrás do filho pródigo. O pai não foi atrás do filho pródigo. Você vê que o filho pródigo, né, exigiu ali a sua parte na herança, né, pegou essa parte da herança e saiu e foi. E o pai não ficou procurando ele, correndo atrás dele. Ai, vem, vamos, ai, tá, sabe? Aquela coisa de ficar buscando, insistindo, né, para que esse filho pródigo voltasse. Não, o pai permitiu que ele vivesse todo o processo, né, e que ele voltasse, mas voltasse por amor. Que ele voltasse, nem que fosse pela dor, mas que ele voltasse com vontade realmente de voltar, né? Então você vê que o pai não ficou correndo atrás. Jesus Cristo, naquele momento em que o jovem rico chega ali, o que eu tenho que fazer? Jesus disse para ele, vai lá, larga tudo, né, abandona tudo, né, e vem, segue-me. E o que o jovem rico fez? Não quis saber, né? Ele voltou para onde ele estava e Jesus Cristo não ficou correndo atrás dele, insistindo, não, mas olha, se você abandonar tudo, como eu te disse, abandone tudo e me segue, né? Olha, eu vou te dar o dobro, né? 100 vezes mais. Olha, você vai conseguir isso. Isso vai se manifestar na sua vida vai ser assim. Não, Jesus Cristo não ficou correndo, insistindo para ele. Não, ele tomou a decisão, ele falou que tinha que fazer. Deus te fala o que você tem que fazer e você toma a sua decisão. Se você se torna um filho pródigo, se você se torna um bode, é problema seu. Mas se colocar na posição de ovelha perdida, não, você não é mais ovelha perdida. Eu estou falando você no caso daquele que sai do meio do rebanho, tá? Essa pessoa que saiu. E essa pessoa que saiu, ela sabe por que saiu. Né? Muitas vezes ela pode até se fazer de vítima, de coitadinha, de mimimis, sabe? Ela pode até ficar questionando N fatores, ficar se justificando, né? Ai, porque eu saí por causa disso, por causa daquilo, ou por causa do irmão, ou por causa do pastor, seja lá o que for, né? Quando você está na igreja, você está por Jesus, e para Jesus, e por Jesus. Não é por irmãos, não é por pastores. Você está indo na igreja, você está ali dentro da igreja, né? Igreja que eu falo templo ali, tijolos, placas, né? Quando eu falo nesse sentido, você está ali dentro, nesse sentido, para congregar. Porque faz parte da evolução espiritual, congregai-vos. Até os bebês que mamam, congregai-vos. Então faz parte desse crescimento, né? Porque é ali que você vai trocar maturidade, que você vai trocar experiências, que você vai ouvir testemunhos, trocar testemunhos, né? Receber a palavra do dia, né? O seu direcionamento, né? Saber como você vai caminhar, né? Porque você é novo, né? Ou você é muito velho ali, é experiente, então você vai ajudar os outros a entender o que é esse processo. O processo da cruz, o processo que o seu foco é o céu, que o caminho é estreito e cheio de espinhos, né? Então os mais velhos vão ensinar para os que estão chegando. Então essa é a função da igreja, né? Dessa igreja templo aí, é de reunião, de se reunir, para que todos possam evoluir e crescer. E outra coisa, né? Esse filho pródigo, quando ele sai da igreja, ele sabe o caminho de volta, sabe? Ele sabe, ele conhece a voz do seu pastor, né? Ele conhece Deus, ele já conhece Jesus, né? Então ele sabe o caminho de volta, né? Ele não é ovelha perdida, ele é filho pródigo, né? Então, tem muito filho pródigo se achando ovelha perdida, né? Se colocando como vítima, justificando, né, a sua saída da igreja, ou até mesmo a saída do caminho, né? Porque esse se torna um bode. E o bode é aquele que realmente gospe na cruz. É aquele que aprendeu todo o processo, mas ele gospe na cruz. Ele dá as costas para a cruz, né? Ele dá as costas para o sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o bode, né? É aquele que depois que aprendeu tudo, sai da igreja, né? Entre aspas, e vai para o mundão e volta a fazer tudo que era errado e mais um pouco. Mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, mesmo conhecendo todo o processo de cruz, né? A libertação, né? A experiência da graça, porque hoje nós vivemos pela graça, né? Então, tem muito filho pródigo aí querendo ser carregado no colo. Gente, a gente carrega no colo a ovelhinha perdidinha. A gente vai lá buscar ela com muito amor, muito carinho, tá? Traz, não é nem por força, nem por violência. Aí a gente traz dela, cuida das feridas, ajuda, ensina o processo da semeadura e colheita, né? Pra ela começar a semear coisas boas, né? Então a gente dá um direcionamento na vida dela para que ela se torne, né, uma pessoa amadurecida.
né? Que ela tem um crescimento espiritual além de, né? Que o foco dela é o céu, que tem todo o processo da cruz, né? Que são situações que ela vai ter que enfrentar, assumir, não abaixar a guarda, ser corajosa, né? Não ser morna, né? Porque frio eu te desprezo, morno eu te vomito, eu quero você quente, né? Aquele que vem pelo amor a Deus mesmo e que quer fazer parte dessa família, né? Por amor a Deus. Então, tem muito filho pródigo aí que quer carregar no colo, cheio de mimimi, sabe? Então não é hora disso, sabe? E fica se colocando na posição de ovelhinha perdida. Não, de jeito nenhum, não é ovelha perdida, não. É falta de vergonha na cara mesmo. Falta de reconhecimento do processo da cruz. Né? Deus deu o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. E aí você sai da igreja, sai do caminho de Cristo, né? E aí se coloca como vítima? Não, de jeito nenhum, né? Aí fica apresentando as suas feridas, né? Aquele filho pródigo, ele fica apresentando as suas feridas. Só que ele esquece que tudo isso é colheita. Isso tudo é resultado da semeadura, de tudo aquilo que ele semeou, ele está colhendo, né? Tanto na vida antes de vir para o caminho, tudo que ele semeou lá, ele vai colher. Os pecados foram perdoados, mas a colheita não, a colheita continua. É os pecados que foram perdoados, mas você vai continuar colhendo tudo aquilo que você semeou lá atrás. Até é como um copo de água suja, vai entrando água limpa, entrando água limpa, entrando água limpa, até que essa água se torne cristalina e limpa. Assim é a vida do cristão. Né? Ele vem para o caminho, ele entra na igreja, ele vem fazer parte dessa família de Jesus e aí vai sendo transformado pouco a pouco e vai sendo purificado, né? Buscando a santidade, a purificação. Deus faz a parte dele, os irmãos na igreja, os pastores fazem a parte deles e cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir a nossa missão, né? Então, é uma semeadura consciente, né? Esse filho pródigo, ele sai para o mundão, aí ele volta cheio de feridas. Só que ele esquece que as semeaduras dele foi consciente. Tudo que ele semeou nesse desvio de processo, nesse desvio de caminho, né? Isso me vem como colheita, né? Então, gente, muitas vezes, o bode, ele se distancia da igreja, ele volta para o mundo e ele se torna pior do que era, como diz a palavra, né? É como um cachorro que volta ao vômito. Ele se torna 7 vezes pior do que ele era. Por quê? Porque os demônios voltam naquela pessoa e a vida dela se torna 7 vezes pior do que era, né? Esse é o bode. Agora, aquela ovelha que entrou no caminho, que ela vai ter o processo de limpeza e de purificação, ela tem que se manter no rebanho. Ela conhece a voz do pastor, ela sabe o ambiente que ela está e o ambiente que ela tem que permanecer e ficar. Ela conhece todo o processo da cruz, ela conhece todos os direitos e deveres dela diante da igreja, diante de Deus, né? Então ela tem essa cobertura do Espírito Santo, esse acalento, esse selo do Espírito Santo. Então ela é protegida. E de repente, muitos se tornam filhos pródigos quando sai da igreja, né? E quer voltar para o mundo, mas continua assim, orando, continua analisando o comportamento, né? Não é como bode, né? Continua ali observando, buscando a santidade mesmo fora da igreja. Aí tem todo o processo do filho pródigo e depois volta novamente. E volta com as suas feridas, e volta com as suas semeaduras, que vão gerar colheitas. Então isso é filho pródigo. Tá? Aconteceu um fato interessante de uma das pessoas que eu evangelizo, e que eu evangelizei, porque hoje se tornou bode. E essa pessoa disse assim um dia pra mim, olha, você tem que buscar a fulana na casa dela, porque ela é uma ovelha perdida. Aí eu disse pra essa pessoa, não, ela não é ovelha perdida. Ou ela é bode, ou ela é filho pródigo. Ovelha perdida ela não é, não. Ovelha perdida é aquela que não sabe nada e que não tem consciência das promessas. Ela conhece a voz do pastor aqui. Ela sabe onde fica a minha casa. E ela sabe voltar quando ela quiser voltar. Ela está tendo um comportamento de filho pródigo. Então eu preciso permitir que ela viva todo esse processo, toda essa experiência, para que quando ela voltar, ela volte quente, pura, que ela volte verdadeira, que ela seja realmente uma ovelha verdadeira, que ela faça parte realmente deste rebanho de Cristo, que amou tanto que morreu por ela. Né? Eu não posso ficar aí buscando as pessoas de carro ou a pé. Amados, eu fui na igreja 4 anos a pé. Eu fiquei 4 anos sem carro. E durante esses 4 anos eu ia para a igreja a pé. Ninguém vinha me buscar. Às vezes eu tinha uma carona para voltar para casa com a minha família. E o dia que estava chovendo, eu ia de guarda-chuva, sombrinha, com um sapato de salto que eu gostava e gosto, dentro da minha sacolinha. E eu ia de chinelo. Chegava lá, tirava a toalha das sacolas, enxugava o pé, colocava meu sapatinho de salto para estar bem, para me sentir bem, para estar bem, né? Assim,
porque isso faz parte da mulher, né? E eu entrava dentro da igreja com meu vestidinho, com a barra molhada, o sapatinho de salto no pé, que eu me sentia bem de me vestir assim, e fazia parte do culto, e louvava, e agradecia. Fiz isso por 4 anos. Qual a diferença entre eu e essa pessoa que ele disse que é a ovelha perdida? Não. Essa pessoa é filho pródigo, está aprendendo a lição dela. E o dia que ela precisar, o dia que der, o dia que ela tomar consciência, ela volta para casa. Beijo no seu coração. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando receber esse carinho, essa palavra, essa edificação. Porque muitos pastores são criticados porque acham que o filho pródigo é a ovelha perdida e não é não. Compartilhe aí, ok? Beijo no seu coração. Graça e paz. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e a minha vida. E até o próximo vídeo.